Quer construir a tão sonhada liberdade financeira? Nesse vídeo, vamos falar sobre 7 ativos que realmente colocam o dinheiro no seu bolso e fazem o seu patrimônio crescer com o tempo. Aqui eu trouxe desde ativos mais conhecidos até ativos menos óbvios, explicando quais são as formas de ganhar dinheiro com eles. Então assista até o final para descobrir qual é o ativo mais poderoso, segundo a análise prática e direta. O primeiro ativo são as ações. Elas representam pequenas parcelas do capital social de uma empresa. Quando você compra uma ação, se torna o sócio dessa empresa, participando dos seus lucros e também dos seus riscos. Para ganhar dinheiro com esses ativos, existem duas formas principais. A primeira é com a valorização do preço. O preço das ações varia conforme a performance da empresa e as condições de mercado. Digamos que em 2020, após estudar bastante sobre ações e ciclos de mercados, você resolve comprar ações do Banco do Brasil. Nessa época, elas custavam a bagatela de R$ 13. Agora, após 5 anos com uma valorização de 124%, o preço dessas ações chegou a R$ 29, no dia 13 de maio de 2025. E essa é a forma que a valorização das ações fazem o seu patrimônio crescer. A segunda forma de ganhar dinheiro é através dos dividendos. Algumas empresas distribuem parte dos lucros aos acionistas periodicamente, em forma de dividendos. Existem diversos segmentos de empresas que você pode investir. Geralmente, os mais seguros para investidores iniciantes são de setores de energia elétrica, alimentos, saneamento e bancos tradicionais. O mais importante é você analisar muito bem antes de colocar o seu dinheiro em uma ação, avaliando a saúde financeira da empresa, os seus resultados e as perspectivas de crescimento. Outro ativo muito interessante são os fundos imobiliários. Eles são veículos de investimento voltados para o mercado imobiliário. Um FI reúne recursos de diversos investidores para adquirir ou construir imóveis, ou ainda investir em ativos financeiros ligados ao setor imobiliário, como são os títulos. A primeira opção nós chamamos de fundos de tijolo, já a segunda são os chamados fundos de papel. Esses fundos são muito interessantes, pois permitem que qualquer pessoa invista em grandes empreendimentos imobiliários, sem precisar comprar um imóvel diretamente. A principal forma de ganhar dinheiro com eles é também recebendo dividendos. Eles distribuem a maior parte dos lucros aos seus cotistas. Os proventos geralmente são pagos mensalmente, então esse é um ativo muito legal para quem quer ver o dinheiro entrando todos os meses. E nessa linha, outro ativo muito interessante com a capacidade de valorização é possuir um imóvel. Essa pode ser uma forma sólida de gerar lucro, seja por meio de renda passiva ou valorização. A primeira forma é aquela tradicional em que você aluga seu imóvel mensalmente para uma outra pessoa. Hoje em dia, também pode ser alugado por temporada utilizando plataformas como o Airbnb, o que tem se mostrado bem lucrativo. Também existe a possibilidade de valorização imobiliária. Você compra um imóvel ou um terreno que você percebe potencial e que está abaixo do preço de mercado. Então, faz melhorias nesse imóvel e vende por um valor maior. Mas assim como os outros ativos, o imóvel também exige alguns pontos de atenção, pois envolve custos e riscos, como a manutenção e reformas que são necessárias para atrair os inquilinos ou compradores. Existem também as taxas e impostos, como o IPTU, condomínio e também outras taxas extras. Tem também o problema da vacância, que é o tempo que o imóvel vai ficar desocupado, sem gerar renda. E por último, a falta de liquidez. Os imóveis podem demorar para vender, especialmente em crises econômicas. Se você for analisar, nos últimos 5 anos, os imóveis valorizaram até 40% acima da inflação. E eu aposto que você já ouviu falar de parentes mais velhos, de como era fácil adquirir um terreno antigamente. Hoje em dia, isso não existe mais. A terra, ou seja, o espaço, é um recurso limitado, por isso tende a valorizar com o tempo. Então fique atento às oportunidades de bons negócios, lugares com tendência de valorização e taxas baixas que fazem com que a aquisição de um imóvel seja muito lucrativa. O quarto ativo é ter um negócio próprio. Mesmo que você já tenha o seu emprego, é muito perigoso depositar todos os ovinhos somente em uma cesta. Muitas pessoas que querem complementar a sua renda estão dispostas a fazer renda extra, seja para acelerar a quitação de dívidas, para conseguir poupar mais dinheiro ou para que se transforme em uma fonte de renda passiva e, eventualmente, até substituir o emprego formal. Ter um negócio em paralelo reduz a dependência de apenas uma fonte de renda.
Em momentos de instabilidade no emprego formal, o negócio próprio pode ajudar a sustentar as suas finanças pessoais. Esses negócios têm capacidade de crescer sem limites rígidos, enquanto um emprego formal oferece aumentos de renda mais previsíveis e de forma mais lenta. Observe o cenário ao seu redor. Do que é que as pessoas precisam? Quais são suas dores? O que você pode fazer para solucionar esses problemas? Pense agora mais fundo. Quais são as suas habilidades? E o que você gosta muito de fazer que poderia se transformar em uma renda? Pense em negócios que possam se tornar escaláveis, que possuem a capacidade de crescer significativamente em receita e alcance, sem que os custos aumentem na mesma proporção. No longo prazo, o seu negócio te ajudará a alcançar a tão sonhada liberdade financeira mais rápido. O quinto ativo, na verdade, são um conjunto de ativos com o objetivo de formar reservas de valor. Eles preservam ou aumentam o seu valor ao longo do tempo, mesmo em períodos de instabilidade econômica, inflação ou crises. Para montar uma reserva de valor, você deve analisar o passado e fazer projeções para o futuro. Imagine que você está indo de mochilinha para o futuro. O que você levaria? Como você se prepararia para uma crise? Uma boa reserva de valor deve possuir essas 7 características. A primeira é a liquidez. É importante que um ativo possa ser facilmente convertido em dinheiro. Número 2, aceitação global. Reservas de valor amplamente aceitas são muito mais confiáveis. 3, escassez. Ser um recurso limitado, portanto, se torna mais valioso. Conservável. Não pode ser depreciado com o tempo. Compacto, que seja fácil de manipular e transportar. Anticonfisco, que não possa ser tomado pelo governo. E por último, fácil de comprar, sendo acessível sem muitas burocracias para adquirir. Dito isso, vamos falar sobre as principais reservas de valor. O ouro tem sido usado como moeda e como reserva há milhares de anos. Seu valor é amplamente aceito e resiste à inflação. 2. O Bitcoin, que é considerado o ouro digital por ser escasso e ser descentralizado. Os imóveis, como já citamos como forma de renda, também são uma boa reserva de valor, pois tendem a valorizar com o tempo e protegem contra a inflação. Moedas fortes, como o dólar, países com economias estáveis são menos suscetíveis a crises. Todos esses ativos são ótimas reservas de valor e podem ser considerados. Mas quais são os pontos altos e baixos de cada um? O ouro possui baixa liquidez, tem aceitação global, é escasso e conservável, porém não é compacto. Também não é anticonfisco e não é tão fácil de adquirir. Já o Bitcoin possui alta liquidez, ainda não tem tanta aceitação global. É um recurso escasso, conservável, compacto e anticonfisco, além de ser fácil de comprar. Os imóveis têm baixa liquidez, ou seja, não é possível vender rapidamente, mas tem aceitação e escassez. Não é conservável ou compacto, não é anticonfisco e nem fácil de comprar. O dólar tem alta liquidez. Possui aceitação, porém não é escasso e nem conservável. Apesar de ser compacto, ele não é anticonfisco e é fácil de comprar. Para sabermos quais são as melhores reservas de valor, é só contabilizarmos quantas vezes marcamos sim para cada um deles. Ou seja, o primeiro lugar vai para o Bitcoin, depois o dólar e em terceiro temos o ouro e os imóveis. Interessante, né? Me diz aqui nos comentários se você já tem algum deles. O próximo ativo que te dará independência financeira são as propriedades intelectuais. São as suas criações que possuem um valor econômico e podem ser protegidas legalmente. Elas incluem invenções, marcas próprias, obras artísticas, conteúdos digitais, ideias inovadoras e outros bens intangíveis, que geram valor por meio de exclusividade e uso comercial. São consideradas ativos importantes, pois podem gerar renda recorrente e abrir novas oportunidades de negócios. Um exemplo disso é quando um escritor cria um e-book sobre algum assunto do qual ele domina e gera renda ao vender esse e-book online. Ou também um designer pode criar uma marca para um produto inovador. Ele registra essa marca e usa para atrair consumidores e aumentar o valor do negócio. Os últimos ativos são simples, porém de grande importância. Pare agora para pensar. Se o governo tomasse o dinheiro de todos, dos mais pobres e dos mais ricos, e distribuísse de forma igualitária, em pouco tempo, a maior parte do dinheiro retornaria novamente para as mãos de quem já o possuía. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso bem mais valioso é o nosso conhecimento.
são as nossas experiências e o network. Então sempre invista em conhecimento e rede de contatos. Participe de cursos, workshops e eventos. Se relacione bem com as pessoas à sua volta e você terá os resultados. E aí, o que achou desses ativos? Acrescentaria algum? Deixa aqui nos comentários e deixa o like se você gostou do vídeo.